Então, galerinha, agora nós vamos para a nossa revisão da nossa aula sobre classificação das cadeias carbônicas. Vamos lá? Estamos na nossa aula de número 3.2 e a gente está falando sobre as classificações. Nessa revisão de conteúdo, nós vamos começar revisando a parte de classificação dos carbonos quando eles estão presentes nas cadeias carbônicas. Então, aqui a gente tem o isoctano. Como eu já falei, ele é um composto que faz parte lá dos componentes da gasolina. E aqui é muito legal a gente trabalhar porque nós temos a presença de todos os tipos de átomos de carbono. Nós temos aqui átomos de carbono quaternário, que se você for observar, esse átomo está fazendo ligações com 1, 2, 3, 4 átomos de carbono diferentes, por isso que ele é quaternário. Nós também temos a presença de carbono terciário, que nesse caso, esse carbono vai estar fazendo ligação com 1, 2, 3 outros átomos de carbono. Nós temos carbono secundário aqui. Vamos olhar? Deixa eu apagar para a gente não ficar com muita poluição visual. Se a gente for observar, nós temos sim carbonos secundários, mas vamos aqui nos carbonos primários, que eles são maior quantidade. Esse carinha aqui, ele é primário. Por quê? Ele tem as 3 ligações dele sendo realizadas com hidrogênios diferentes e uma ligação realizada com esse carbono aqui da frente. Então, ele é primário. Esse carbono aqui de baixo também é primário, pelo mesmo motivo. 3 das ligações dele ele está fazendo com o hidrogênio e uma com um átomo de carbono. Tem mais primário? Tem, mas vamos ver aqui o secundário. Esse átomo de carbono é secundário por quê? Porque ele está fazendo ligação com 2 átomos de carbonos diferentes, 2 ligações. E aqui as outras 2 ele faz com 2 hidrogênios, por isso que ele é secundário. E a gente tem mais 3 átomos que são classificados como primários, porque eles fazem ligação com somente um outro átomo de carbono. Então, aqui é primário, primário e primário também. Com relação à classificação das cadeias carbônicas, o que nós temos? Nós podemos classificar a cadeia de acordo com o tipo de fechamento dela, e aí nós temos as cadeias do tipo aberta, do tipo fechada, e nas fechadas nós temos 2 tipos, as aromáticas, que é quando a gente tem a presença do anel aromático, e nós temos também as não aromáticas, e aí a gente chama de cadeia fechada, que são os ciclos, né? Cadeias cíclicas. E nós temos as cadeias mistas, que é quando a gente tem uma parte da cadeia que forma um ciclo, sendo aromático ou não, e a outra parte da cadeia ela vai ter ali uma estrutura aberta. O que mais que nós temos? Nós podemos classificar a cadeia de acordo com a disposição dos átomos. E aí nós temos as cadeias do tipo normal e do tipo ramificada. Normal é quando a gente tem uma sequência ali de carbonos e dentro da nossa cadeia existe carbono somente primário e secundário. Nas ramificadas, nós vamos ter a presença dos carbonos terciários e ou carbonos quaternários. Tipo de ligação, aí nós vamos ter cadeias saturadas, quando só tem ligação do tipo simples, um único tracinho entre os átomos de carbonos. Nós temos a insaturada, e aí a gente vai ter as ligações duplas e as ligações triplas, podem aparecer também. E aqui, gente, eu estou falando das ligações entre átomos de carbono, tá? E com relação à natureza dos átomos, as cadeias podem ser ou homogênea, quando só tem carbono e hidrogênio, ou heterogênea. Só que para ser heterogênea, o átomo diferente do carbono, ele tem que estar ligado entre os átomos do carbono da cadeia. Ele não pode estar na extremidade, tá? E aí a gente fecha essa parte da classificação e vamos para a atividade de sala. Desejo a vocês sucesso nessa atividade
E lembrando que na volta eu estou aqui para a gente fazer a resolução juntos. Então, boa sorte! Vocês viram, né? A atividade foi bem tranquila, não tem cálculo, não tem nada de outro mundo. Só que requer muita atenção e requer que você saiba trabalhar com os tipos de representação que nós usamos na química, né? Que são as fórmulas estruturais representadas em bastão, representada em estrutural plana. E aí você tem que ter a visualização das ligações para poder trabalhar a classificação dos carbonos e o tipo de ligação que existe entre esses átomos para classificar as cadeias. Mas vamos lá para a gente fazer a nossa correção no nosso Tirando Dúvidas. Questão de número 1. Na questão de número 1, ela fala, é uma questão de vestibular adaptada e diz o seguinte: a fluocetina, presente na composição química do Prozac, apresenta a fórmula estrutural. Aqui ele é um medicamento, tá, galera? Ela deu a fórmula estrutural pra gente e aí pede: sua cadeia carbônica é classificada como? Aí 2 pontos. E aí você vai olhar a estrutura e vai olhar as alternativas para ver qual delas se aplica para essa classificação. Então vamos olhar. Aqui eu estou vendo que ela tem anel benzênico, então ela classifica como aromática, né? A gente viu lá. Só que ela também tem essa parte aqui, ó, que classifica como aberta. E aí, o que a gente faz quando na mesma cadeia nós temos cadeia fechada e cadeia aberta? Nesse caso, galerinha, a gente pode dizer que a nossa cadeia, ela é uma cadeia mista, porque ela apresenta as duas configurações de fechamento, tanto cadeia fechada, no caso aromática, quanto cadeia aberta. O que mais que a gente tem? Bom, aqui no anel aromático nós temos ligações duplas. Então, se tem a presença de ligação dupla, eu posso dizer que a minha cadeia ela é o quê? Saturada ou insaturada? Ela é insaturada, galera. Ligação dupla ou tripla configura insaturação. O que mais? Ela vai ser uma cadeia homogênea ou heterogênea? Como que eu posso classificar em homogênea ou em heterogênea? Você pode observar as ligações das sequências dos carbonos. Tipo, ó, no anel benzênico eu sempre tenho só carbono ligado a carbono. E esses carbonos a hidrogênios ou a ramificações. Mas eu não tenho átomos diferentes. Já aqui, ó, eu tenho carbono, 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 certo? Aqui também é carbono. Só que entre esse carbono e esse daqui, quem nós temos? O oxigênio. Entre esse carbono e esse aqui, quem que nós temos? O nitrogênio. Então, aqui configura uma cadeia heterogênea, porque eu tenho a presença de heteroátomo. O que mais que a gente pode observar? Agora a gente vai lá nas alternativas e ver qual delas está próximo dessa classificação que a gente viu. Mista, insaturada e heterogênea. Vamos lá? Na letra A de cara, ela fala homogênea. Homogênea é quando nós temos sequência somente de carbono, e não é o caso. A gente viu que existe heteroátomos. Então, todas as alternativas que apresentar a opção homogênea, você pode desclassificar e considerar errada. Então, letra A está fora, letra B também. Na letra C, ela fala aromática. A gente tem lá, sim, um anel aromático, mas ela não tem só isso. Tem uma parte aberta, mas poderia até considerar. Só que ele diz aqui, ó, saturada. Não existe, gente. Se a cadeia é aromática, ela nunca vai ser saturada. Por quê?
Porque dentro do próprio anel aromático, nós já temos as insaturações, que são as ligações duplas. Ó, aqui, ó. Então, não tem como ser aromática e saturada. Então, a letra C tá fora. Letra D, mista, insaturada e heterogênea. Para mim, essa aqui, ó, certíssima. A letra E fala cíclica. Posso considerar como cíclica? Não. Cíclica se ela fosse uma cadeia fechada não aromática. Aí eu posso chamar como cíclica. Mas se tem anel benzênico, ela é aromática. Nesse caso aqui, mista, né? Então a letra E também está fora de cogitação. Nossa alternativa correta? Alternativa D. Resposta, alternativa D. A cadeia ela é mista porque apresenta estrutura cíclica e acíclica. Nesse caso aqui, a cíclica é aromática, tá? E além disso, ela é heterogênea, tem heteroátomos, também é insaturada, ou seja, apresenta ligações duplas dos anéis benzênicos. E aí, nós temos aqui ó, o heterosátomos, né, ó, oxigênio e nitrogênio, a insaturação, por isso, e a forma mista, né, aberta e aromática. Quem acertou, parabéns. Quem não acertou, tenho certeza que entendeu agora. Questão de número 2. Olha só. Um dos corantes do pau-brasil é a brasileína, uma substância colorida com fórmula estrutural plana apresentada a seguir. E aí a gente tem a fórmula estrutural dela aqui, ó, gente. Bonito, né? Dá até dor de cabeça de olhar. Mas, ó, calma que a questão é bem simples. Ele pede o quê? Sobre a brasileína, é correto afirmar que? E aí você vai fazer o quê, querido aluno? Ler a alternativa e observar a estrutura e ver qual alternativa está trazendo verdade sobre ela. Por exemplo, na letra A ele fala que nessa estrutura existem 5 carbonos terciários. Então é aqui que a gente tem que fazer. Ô, professora, não tem outro jeito. A gente tem sim que olhar a classificação de todos os carbonos aí. Para facilitar para vocês, quando a gente tiver cadeia cíclica, nós vamos ter carbono terciário e quaternário somente quando a gente tiver esses encontros assim, ó. Aqui não tem, aqui só se tiver ramificação. Mas se não tem ramificação, como é o caso, não tem perigo de ter carbono terciário aí. Então vamos contar quantos carbonos terciários tem. Nós vamos ter 1, 2, 3, 4. Não, aqui não é 4. Perdão. Vamos ajeitar aqui, senão vai ficar confuso para vocês. Tem 1. Vem, borrachinha. Vamos. Vai ter, nesse caso aqui, 5 carbonos terciários, ó. Por quê? Porque eu vou ter eles nesses encontros aqui, ó. Vocês conseguem observar? Nesses encontros a gente tem os carbonos terciários que a gente pode estar calculando aí a sua quantidade, que serão 5, tá? O que a gente pode estar observando também? Ele diz aqui na letra B que trata-se de uma cadeia normal saturada. Aí você vai olhar lá e ver que tem ligação dupla, por isso que a letra B não pode ser a correta, tá? Ela vai ser, são ligações que nesse caso aqui, ó, são as insaturações, por isso que a letra B não tá certa. O que mais diz? A gente sabe que a letra A tá correta. Na letra C fala que apresenta 4 carbonos quaternários. Gente, para ser carbonos quaternário, eu teria que ter, ó, mais carbonos saindo aqui desses encontros dos carbonos terciários. Então, a letra C também tá fora. Letra D é uma cadeia homogênea. Não pode porque, ó, heteroátomo, oxigênio entre átomos de carbono. Então, a letra D também está fora. Letra E, apresenta apenas um carbono primário. Vamos lá ver se tem só um carbono primário? Gente, nem carbono primário tem aqui. São todos secundários e terciários. Você for olhar, os carbonos estão todos dentro do ciclo, ó, dentro das cadeias fechadas. Então, são todos ou secundários ou terciários.
Aqui nessas pontas nós não temos carbono, nós temos oxigênio, né? Então, não temos carbonos primários. Por isso, a nossa alternativa correta é a alternativa A. E aí a gente tem o ponto onde estão os carbonos que são do tipo terciário. Por que que esse cara aqui não é terciário, professora? Porque ele está fazendo ligação com esse carbono aqui, esse carbono, e aqui, ó, é um oxigênio. Então, não configura carbono terciário, ele é um carbono secundário. Tranquilo? Então, vamos lá para a gente continuar na nossa aula, no nosso Se Liga no Enem. E é uma questão bem interessante essa daqui, viu, pessoal? Vamos lá. Um aluno desenvolveu um jogo para o aprendizado da química orgânica. Nele, o participante deveria obter a soma dos pontos atribuídos a determinados compostos orgânicos, baseando-se nas características da tabela a seguir. Então, ele ia ter lá um composto orgânico e ia calcular os pontos de acordo com essa tabela aqui, ó. Cada carbono primário dentro do jogo valeria 2 pontos. Cada carbono terciário valeriam 3 pontos. Cada ramificação, 1 ponto. Cada cadeia saturada, né, no caso, se a cadeia for saturada, 3 pontos. Se a cadeia for homogênea, 4 pontos. Beleza? Essa aqui é a regrinha do jogo. E aí ele vem. De acordo com as regras do jogo, qual é a pontuação da cadeia a seguir? Aí você olha e diz, nossa, professora, tinha uma cadeia mais bonita, não? Poxa, mas vamos lá. Lembre-se, o hidrogênio, ele não interfere na nossa classificação das cadeias nem dos carbonos, então vamos ficar atento a isso. Vamos focar nos carbonos para a gente poder ter essa relação de classificação. Tá, primeira regra diz que cada carbono primário vale 3 pontos. E aí você vai olhar quantos carbonos primários vai ter. Nesse caso aqui, ó, somente esse cara é um carbono primário. Então, nós já temos 2 pontos. O que mais que nós temos? Ele fala que carbonos terciários vale 3 pontos. Quantos carbonos terciários nós vamos ter? Nós vamos ter aqui, ó, 1 carbono terciário. O que mais que nós temos? Ele fala ainda que se a cadeia for ramificada, vale 1 ponto. Ela é ramificada. Nós temos um ciclo e sai dela uma ramificação. Seria uma cadeia mista, então ela é ramificada. Ele fala ainda que se tiver uma cadeia saturada, só ligações simples, vale 3 pontos. Se você for olhar entre os átomos de carbono, nós só temos ligações simples. Então, nós temos aí uma cadeia saturada. Vamos olhar a pontuação total? 13 pontos. Vamos observar aqui, ó. Ele vai apresentar 3 carbonos do tipo primário, ó. 1, 2, 3, porque aqui não é carbono, não configura esses aí como carbonos secundários, então nós temos 6 pontos. Ele vai ter um carbono terciário, que é esse cara aqui, ó, vai estar ligado a esse carbono, esse e esse. O que mais? Ela vai ter a ramificação, porque é uma cadeia cíclica e dela sai essa extremidade aqui que nós chamamos de ramificação, mais 1 ponto. E ela é uma cadeia saturada, só tem ligação simples entre os átomos de carbono, então nós temos mais 13 pontos, que configurou um total, mais 3 pontos, perdão, que configurou um total de 13 pontos para a nossa cadeia. E aí a gente conseguiu finalizar a pontuação dentro desse jogo que esse aluno propôs. Olha aí, é uma questão interessante, até para colocar na prova, ó. Gostei, estou pensando. Bom, galerinha, aqui a gente vai encerrando mais uma aula de Química Orgânica. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda ficou dúvida, não tem problema. Pode acionar aí o seu professor presencial, ele vai entrar em contato conosco e a gente vai dar um retorno para vocês. No mais, fique ligadinho com a gente que tem mais aula pela frente.